Então, Rafa, além das histórias que você contou antes, você tem uma que seja... Qual foi a pior que já aconteceu contigo? Cara, a pior essa é porque foi com uma pessoa muito próxima. Você não precisa falar quem, se você não quiser expor. Não. Teus amigos ou sua família, tá? Não é um problema, não. Eu sempre vejo espíritos, né? Isso que eu te falei. Eu vejo espíritos assim, e cada espírito ele tem o seu lugar. Tipo assim, eu fui no banheiro e vi um espírito. Eu só vou ver aquele espírito de novo se eu for naquele banheiro. Não vou ver em outros banheiros ou em outros lugares, não. Sempre foi, até aquele momento, sempre foi assim. O teu grau de visão era esse. Hoje a minha esposa, né, a Bia, na época era minha namorada, ela morava num apartamento na Marise Barros. Sim. Aí lá nesse apartamento, primeiro apartamento dela, a cozinha dela, moleque, era uma festa. Eu até vi um episódio do teu canal que a menina fala que tinha vários espíritos na cozinha. Sim. Exatamente aquilo. Eu chegava, só que eu não via. Eu sentia a presença, escutava os barulhos, escutava assim passos e tal. E eu já saía muito rápido também, porque eu tenho medo. Então assim, eu nunca quis ver. E eu saía muito rápido porque eu também não queria saber, porque eu ia acabar contando pra Bia. E ela que morava lá. E ela tem um medo danado também. Ela sempre fala, se tu vê, não me conta. Tu tá vendo, tu não me conta. E quando a gente começou a namorar, eu tava numa época muito sensitiva, sabe? Hoje eu praticamente não acontece nada, mas na época tava acontecendo muito. E ela falava, não me conta. E acho que se eu contasse pra ela, né? Tanto é que eu só fui falar pra ela depois que a gente já tinha saído desse apartamento. Mas enfim, aí a gente se mudou, foi para um outro apartamento, na Praça Sans Pena, na Tijuca. E aí nesse apartamento começou a aparecer um senhor. Um senhor assim, velho, nunca tinha visto na vida. E esse vinha, aí já era uma coisa mais de susto de filme de terror. Não de se deformar, mas ele vinha pra cima de mim. Ele vinha desesperado, querendo falar e querendo me pegar. E aí ele meio que desaparecia também. Ele vinha assim, quando ele fazia assim, tipo, sumia. Eu já não tava mais vendo ele. Não é nem uma coisa de esfarelar, nada não. Ele simplesmente parecia que ele era meio transparente e ele aparecia e sumia, sabe? E aí, beleza, apareceu 1, 2, 3 vezes. Às vezes e era sempre no nosso quarto e no corredor ali. Num pedaço assim, da ponta do quarto pro corredor. E ele apareceu assim umas 3 vezes pra mim. E eu comecei a ficar bolado com medo. Aí já tinha falado com a Bia, falei, pô, desculpa, mas tem que te contar, tá aparecendo um espírito pra mim, um senhor, e ele tá me assustando pra caramba e tal, ele tenta falar comigo, ele ficava desesperado, ele fazia mesmo gesto de que eu não tava ouvindo ele, que eu tô falando e você não tá me ouvindo, sabe? Sim. E aí beleza, aí eu desci, o meu carro ficava embaixo do apartamento, aí desci assim, entrei no meu carro e tal. Quando eu peguei o carro, que eu virei pro lado, ele tava no carona. E no carona, tentou na hora assim falar comigo também. Eu dei um grito, cara, que eu tinha um guardador de carro, era meu amigo. E aí, cara, eu dei um grito no carro, que ele foi lá no carro, o que foi, cara, o que foi e tal. Eu falei, não, nada não, porque, pô, explicar, não ia, né? Aí eu falei, não foi nada não, só porque, pô, sei lá, me deu uma dor aqui e tal. Tem um caô na hora, né? E aí subi, cara, eu ia sair pra trabalhar, eu nem saí, voltei, aí falei pra Bia, Bia, caraca, eu vou ter que ir em algum lugar, porque tá bravo já, sei lá, isso tudo numa semana. Em uma semana eu vi o velho umas 5 vezes, assim. Aí eu falei com ela, aí fui explicando as características. Pô, é um velho assim, assado, ele fica desse jeito, tem a barba assim, cabelo assim e tal. Ela falou, cara, isso tá muito estranho. Aí chegou pra mãe dela, falou, mãe, você tem alguma foto no meu avô? Aí, porque não tinha nenhuma na casa, não tinha nada. Aí ela, eu tenho. Aí foi no quarto, e ele já tinha falecido, já tinha um tempo. Aí ela foi num quarto e pegou a foto do avô dela. Né? Quando ela mostrou assim, que eu peguei, eu arrepiei todinho, agora aqui. Ó como é que eu tô. Sabe, porque na hora, cara, quando eu vi aquela foto, que era ele, sabe, assim. E aí, cara, me deu um desespero, assim, porque aí agora eu vi que era uma pessoa mesmo, conhecida, que tava querendo alguma coisa, e aí até a minha sogra ficou desesperada, falou, mas o que ele fala, o que ele fez? Eu falei, não, ele não fala nada, ele tenta falar, eu não escuto nada, você tem algum problema com ele? E ele tinha falecido, acho que foi um câncer que ele teve, assim, morreu em casa, sendo tratado e tal, e acho que ele tinha sido meio ingrato até com a minha sogra, então a gente não sabia se era alguma coisa
do tipo ele querer falar sobre isso, ou o que era. Cara, passou assim alguns... Acho que não chegou a ser um mês, algumas semanas passaram e chegou lá uma carta. Porque ele tinha uma amante e essa amante entrou na justiça e pegou metade da pensão, sabe? Assim, e assim, na época era uma pensão boa que sustentava praticamente o núcleo familiar da minha esposa e, tipo, do nada, do dia pra noite, cortou tudo pela metade, sabe? De uma relação que ele teve com um amante. E aí eu acho que era isso que ele estava tentando falar, porque depois que chegou essa carta, ele nunca mais apareceu. Eu ainda fiquei morando lá, a gente ainda ficou morando 1 ano no apartamento. E não apareceu mais nada. E assim, cara, se eu tivesse visto uma foto dele, eu acho que eu poderia até ter relacionado, pensado e tal. Nunca você tinha viu visto, o cara teve. pela primeira vez por espírito. E você via a fisionomia como se fosse uma pessoa normal? Perfeito. Ou era... Esse era perfeito. Como se fosse uma pessoa com uma roupa normal, coloração, tudo perfeito. Não... A única diferença é que ele desaparecia muito rápido. Então dava pra tu ver que não era natural. Mas era como se ele... né, como o pessoal fala no espiritismo, que a pessoa fica presa, né, ao plano terreno e tal, ela se prende a tudo, inclusive as suas roupas, sabe? Então, esse foi assim, o mais impactante que eu tive na minha vida foi esse. Assim, na verdade, eu não boto grau assim, de impacto, né? Porque, por exemplo, eu também já vi meu irmão falecido, sabe? Então, um avô meu também, aí avô meu mesmo, que eu também já vi, mas esse eu acho que o impacto foi pela história e pela consequência que teve logo depois, sabe? O que houve? Não, que foi essa de perderem a pensão dele, de ser dividida, tá, entendi. né? Não, pensei que fosse então, do seu... Foi o avô da Bia, não foi o seu avô. O avô da Bia. Tá, meu avô foi bem leve, ele faleceu e a gente, toda noite, assim, ele era... Na verdade, eu nunca tive avô. Os dois morreram antes de eu nascer. E aí tinha um caseiro, você conheceu o Joãozinho, o pedreiro, né? Sim. E era o pai dele, seu João. Ele assim, ele morava num quartinho, do lado de fora da casa tinha um quartinho, ele morava lá. E ele toda noite jogava um jogo de baralho chamado Rouba Montinho, não sei como é que... Cada região deve ter um nome, né? Mas ele jogava comigo todo dia, quase todo dia ele ficava jogando comigo de noite até a hora da minha mãe mandar eu ir dormir e tal, eu ficava jogando com ele. E aí ele faleceu, isso eu tinha, cara, uns 9, 10 anos. E aí foi como se eu tivesse perdido o meu avô, né? Fiquei muito triste na época e tal. E até um dia que eu tava tendo um churrasco lá em casa, alguma coisa assim, já era para de noitinha, e eu tava voltando do lugar ali onde eu faço o churrasco, fazer o churrasco, né, e tal, para dentro de casa. Quando virei, aí dei de frente com aquela escadinha onde a gente ficava jogando. E ele tava lá com um baralhozinho na mão, assim, tipo, querendo jogar comigo, sabe? E aí eu, muito novo, aí eu peguei e fui. Tipo, não foi aquela coisa assim, eu não tinha esse medo que eu tinha hoje. Mas e aí? Aí eu fui, sentei e joguei baralho com ele assim durante, sei lá, não sei nem quantificar o tempo, mas papo de 20 minutos, 30 minutos, assim, eu fiquei jogando com ele. Você sabia que ele estava morto? Sabia, mas na hora foi como se assim, um milagre, sabe? Ele voltou, sabe? É igual quando você tem um parente que você ama muito e que você tem aqueles sonhos repetidos que, caraca, ela não tinha morrido, só tinha ido na padaria. Sim. E eu, caramba, olha, eu achei que tinha morrido, só que você vem em sonho. Só que foi na vida real. A parada assim, sabe, eu não fui lógico. Foi só assim, tipo, caraca, meu avô voltou, sabe? E aí eu curti aquele momento pra caramba. Mas como é que você conseguiu pegar nas cartas? Ele conseguia pegar nas cartas? Eu conseguia pegar nas cartas, eu joguei com ele baralho. Foi absurdo. Isso foi absurdo, assim. E foi tão doido que a minha mãe foi me chamar e eu tava lá na escadinha. E aí foi que... Acho que, não sei se eu lembro exatamente isso, eu posso ter perdido algum detalhe, mas foi alguma coisa do tipo, minha mãe me chamou, eu virei pra falar com ela. Quando eu voltei, ele não tava mais lá, não tinha mais nada.